Qual é o sinal que o pecador recebe quando é perdoado? Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos responder a pergunta do irmão Mário Cardoso, e ele perguntou qual que é o sinal que o pecador recebe quando é perdoado. Antes de iniciar, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso fortalece a pregação da mensagem aqui dentro do YouTube. Vamos aos pedidos de oração de hoje. A irmã Weslane Ferreira tem acompanhado bastante aqui o canal, já pediu oração pelo esposo, agora ela vem pedir oração pela fé dela, pela vida espiritual dela, pela família, porque ela está um tempo que não vai para a igreja, porque ela está com uma gravidez de risco, se eu entendi certo. Então possamos estar orando pela irmã Weslane, que a fé dela permaneça viva, que ela continue buscando a comunhão espiritual com Deus, vendo os sermões, estudando a Bíblia em casa, e assim que possível, a igreja com certeza vai estar de portas abertas esperando pela irmã Weslane. A irmã Marta da Silva pediu oração pela família, possamos estar orando pela família da irmã Marta. E o Mateus MP pediu oração pela família, por ele e pela vida espiritual da esposa. Então possamos estar orando pela família do irmão Mateus, por ele mesmo e pela vida espiritual da esposa. E vamos lá, a pergunta do irmão Mário Cardoso. Qual é o sinal que o pecador recebe quando é perdoado? Vamos ler alguns textos e refletir sobre eles. Isaías capítulo 1, verso 18. Isaías 1, verso 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então aqui, Deus está falando, vinde, pois, e arrazoemos, ou seja, vamos conversar. Não importa o seu pecado, não importa se você matou, se você roubou, se você adulterou, não importa o seu pecado. Venha até mim e eu vou transformar os seus pecados de vermelho, sangue, impuros, como a lã, como a neve. Então, não importa o seu pecado, ele pode ser perdoado. Vamos lá, Efésios capítulo 1, verso 7. Efésios capítulo 1, verso 7. No qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, a remissão dos nossos pecados, não importa o seu pecado, é pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo foi derramado pelo meu e pelo seu pecado. O sangue de Cristo purifica qualquer que seja o nosso pecado, qualquer que seja a nossa iniquidade. Atos capítulo 3, verso 18. Atos 3, verso 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara verso 19. Atos 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, para que os meus pecados sejam perdoados, para que eles sejam tornados brancos como a neve, Cristo derramou o seu sangue por mim, e agora eu tenho que me arrepender deles. Me arrependo dos meus pecados, independente de qual seja, o sangue de Cristo o purifica. Mateus 6, verso 14. Eu ainda não cheguei, sim, na pergunta do irmão, mas nós vamos chegar lá. Mateus 6, verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então aqui o primeiro ponto. Eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso eles a Deus e eu sou perdoado dos meus pecados. Mas eu também tenho que ser uma pessoa que perdoa.
Aí está um ponto importante quando a gente fala de um sinal de que sou perdoado. Se eu peço perdão a Deus, mas eu não perdoo o meu próximo, as ofensas que ele comete contra mim, os erros que ele comete contra mim, então automaticamente eu não sou perdoado, porque aquele que não perdoa, ele não merece o perdão, ele realmente ele não conhece o que é o perdão, ele não aceita perdoar. Se ele não aceita perdoar, logo ele não quer, bati aqui na tela. Se ele não aceita perdoar, ele também não aceita ser perdoado. Então, tudo depende de nós. Se eu quero ser perdoado, eu também devo perdoar. Na oração do Pai Nosso diz: perdoa as nossas ofensas, assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, dependendo de onde você leu ou como você aprendeu. Então, assim como eu perdoo, eu também quero ser perdoado, Senhor, então me perdoa. E Deus perdoa. Vamos lá. Salmo 32, verso 5. Salmo 32, verso 5. Confessei-te o meu pecado e minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, irmão, o sinal que Deus nos dá é a própria palavra dele. O sinal que Deus já nos deu é o sangue de Cristo derramado por mim e por você. Cristo já morreu, ele já pagou pelos nossos pecados. Então, quando eu me arrependo, de fato me arrependo, não quero mais cometer aquilo, me dói ter feito aquilo, confesso a Deus, meus pecados estão automaticamente perdoados. Se eu ainda sinto a dor, se eu ainda sinto a culpa, não é porque meus pecados não foram perdoados, é porque eu e você somos falhos, porque eu e você não conseguimos compreender a graça completamente. E nós sentimos isso, que não foi perdoado, acho que precisa fazer alguma coisa mais. Não, foi perdoado, arrependeu, confessou, está perdoado. Não tem nada, não tem um sinal, não tem uma mágica. O sinal que teve foi o sangue de Cristo derramado por nós. Já foi pago. O meu e o seu pecado já foi pago. A nossa iniquidade, nossas falhas, os nossos pecados, assim que confessados, são perdoados. Deus já nos deu a palavra dele. Cristo já derramou o sangue para que isso acontecesse. Não importa o meu pecado. Eu matei, eu roubei, não importa. O meu e o seu pecado estão perdoados assim que nós nos arrependemos e confessamos a Deus. Desde que nós perdoemos também o nosso próximo, as pessoas que venham a cometer qualquer falta para conosco. E Deus, ele é tão claro que ele diz que os nossos pecados ele joga nas profundezas do mar, onde ninguém mais pode encontrar. Ninguém mais pode ir lá e remexer e remoer. Deus, ele esquece e apaga os nossos pecados. Como se tivesse lá um livro escrito a lápis ou na areia, como Cristo fez, os pecados escritos na areia. E aí, quando nós nos arrependemos, só passa a mão e já está apagado. O meu e o seu pecado está perdoado assim que nós nos arrependemos e confessamos a Deus. Não adianta querer, eu sinto uma paz interior. Isso não existe, porque nós somos falhos. Às vezes, algumas pessoas conseguem sentir isso, mas dependendo daquilo que eu e você fizemos, às vezes é tão grave, é tão horrível diante da sociedade, por exemplo, um assassinato, que você ainda fica ali remoendo, será que fui perdoado? Será que... Diante de Deus, a palavra nos afirma que você arrependeu, confessou, está perdoado. A palavra de Deus basta para o meu perdão, para que eu seja perdoado. Espero ter respondido a sua pergunta, irmão Mário. Se você ficou com alguma dúvida, se alguma outra pessoa ficou com alguma dúvida sobre esse tema, sobre outro tema, pode deixar nos comentários. Se você tem algum pedido de oração, deixa nos comentários também. Eu estou lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos agora que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra, de estudar. E quão maravilhoso é o perdão que o Senhor nos dá, Senhor amado, porque não importa o nosso pecado, não importa quão negro, quão vermelho, quão sangrento, quão violento, quão terrível seja o nosso pecado, se nós nos arrependermos e confessarmos a Ti, temos a certeza que a Tua Palavra nos dá, é o sangue de Cristo derramado por nós,
nossos pecados são limpos e são perdoados, Senhor amado. Obrigado por essa graça maravilhosa, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza, que possamos sempre estar andando em teus caminhos, que a tua palavra seja um basta em nossa vida, que o assim diz o Senhor seja aquilo que devemos e coloquemos em prática em nossas vidas, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.